Câmara Entrevista entrando no ar, estamos no mês de março, no mês dedicado às mulheres, celebrado o Dia Internacional da Mulher, essa data que foi criada lá em 1975, instituída pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. E hoje no nosso Câmara Entrevista, nós estamos recebendo então aqui no nosso Câmara Entrevista, as vereadoras Karen Castêncio e Beatriz Souza, que são as representantes mulheres no Legislativo Bagense na atualidade. Então, com mandato, com cadeira aqui na Câmara de Vereadores nesse momento, nós temos, então, as duas vereadoras que estão conosco aqui. Sempre lembrando, né, vereadoras, então sejam bem-vindas aqui ao nosso Câmara Entrevista, que a primeira vereadora que atuou aqui na cidade foi a Lígia Farinha Almeida, lá na década de 70. Desde então, sempre, na maioria das legislaturas, né, nós tivemos aí representantes mulheres, em alguns momentos mais, outros menos, né? E essa participação na política local, essa inserção na sociedade, né? Esse resultado dos esforços até mundiais para essa questão de igualdade, alguns pontos que a gente hoje deve tratar com as senhoras aqui no nosso Câmara Entrevista. E eu começo perguntando assim para ambas, né, que segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, Bagé tem 91.300 eleitores. Um pouquinho mais da metade, 54% desses são compostos por mulheres. E vocês se sentem as representantes desta fatia de eleitores? Podemos começar com a vereadora Karen. Obrigada, Lara, por esse espaço, né, na TV Câmara. E quero aqui dizer que a gente fica muito feliz, né, de ter a TV Câmara fazendo um trabalho como tem feito, e principalmente no mês da mulher, abrindo esse espaço para que estas duas mulheres, apenas duas que a gente tem nessa legislatura, né, com mandato, que a gente possa então estar abordando um pouco esse tema que é tão precioso para nós. E tu me faz essa pergunta e eu me sinto sim uma representante das mulheres, até porque é uma das pautas que eu defendo muito, né, que é a mulher nos espaços onde ela quiser, né, uma frase que é muito usada no mundo inteiro, né, que as mulheres precisam ocupar esses espaços de decisão e poder, e tomara que cada vez mais a gente consiga trazer as mulheres, principalmente, para esta casa legislativa, né, e para todas as casas legislativas do país inteiro, que são espaços onde a gente consegue discutir e reafirmar a importância da mulher. E eu costumo sempre dizer para a Beatriz, se nós não estivéssemos aqui mulheres, homens estariam pensando no nosso lugar por nós. E será que as nossas pautas, que são tão específicas das mulheres, né, que tem um recorte muito específico para aquilo que a gente passa, que a gente sente, que somos, né, muito parecidas em algumas coisas, será que eles estariam trabalhando com essas pautas, fazendo a defesa de algumas coisas que é necessário para a mulher, que precisa existir, como algumas políticas públicas também, né, em especial voltadas para as necessidades das mulheres. Então, o quanto é importante, eu quero aqui dizer a todas as mulheres, o quanto é importante nós ocuparmos todos os espaços, porque ter empatia as pessoas têm ou não, mas quando tu tem alguém lá que te representa, é muito mais importante, porque tu sabe, é para essa mulher que eu vou me dirigir, é essa mulher que vai ter o olhar para as nossas pautas, para as nossas diferenças, para as nossas especificidades. 54% desse número de eleitores de Bagé são mulheres. Vocês são duas na Câmara, vereadora. Vereadora Karen, vereadora Bia, a vereadora Karen já falou que sente que representa essas mulheres, mas seria importante um pouco mais? A fala da Karen é muito importante, fico agradecida por esse espaço hoje, da gente poder conversar com esse nicho tão importante que é das mulheres da nossa cidade. A gente fica pensando deve ser em torno de 45 mil mulheres, 50 mil mulheres votantes. A gente fica pensando quantas mulheres não sabem da importância de estarmos em espaços de poder. Projetos de lei direcionados para as mulheres, às vezes a gente até fica pensando, um homem está colocando um projeto de lei para dar direito às mulheres. Esses projetos têm que sair de nós, mulheres, que realmente sentimos as necessidades das discussões de políticas públicas voltadas para as mulheres. Na realidade, a nossa cultura
patriarcal, machista, ele não deixa que as mulheres tenham mais amplitude dos seus direitos. Por isso, a primeira mulher que hoje nos representa no plenário, que foi Lígia Farinha Almeida, foi a primeira mulher que representou o Bagé. Há pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito de viajar. Ela precisava de ter uma autorização dos homens, do seu marido, do seu pai. Ela não poderia votar, porque não tinha o direito adquirido desse direito de voto. Então, muitas ainda, a gente tem muito a avançar que as mulheres bagenses sejam representadas e votem em mulheres. As mulheres muitas vezes acabam votando em homens e não votam em mulheres. Então, hoje ter a Karen e a Beatriz na Câmara de Vereadores representa um nicho da sociedade. A Karen representa os professores, representa as mulheres negras, representa tantas outras mulheres que gostariam de estar aqui, mas não tiveram condições por questão social, por questão de educação, por questão de impedimento de estar representando a sua comunidade. E isso que é importante, a gente abrir essa discussão através desse programa de hoje e tantos outros programas, porque a gente só lembra da pauta da mulher no mês de março. Mas a pauta da mulher é todos os dias as mulheres estão sofrendo violência, todos os dias as mulheres estão tolhidas de fala, como aconteceu várias vezes dentro da Câmara de Vereadores, da gente ser impedida de falar, da gente ser cortada na fala, ou de a gente se expressar com mais veemência, ser considerada tantos nomes pejorativos que fomos tratados dentro da Casa Legislativa, que às vezes acho que as mulheres recuam de estar nesse espaço de poder. Aproveitando essa sua deixa, vocês, às vezes a gente acompanha ali na tribuna a manifestação de vocês, e vocês são muito fortes, às vezes incisivas, a vereadora Bia às vezes até eleva o tom, enfim. Quando os homens reagem a isso, eu penso que talvez para vocês não seja um problema, porque é sinal que estão tocando em alguma ferida. Mas quando vocês recebem críticas das mulheres, como é que isso chega em vocês? Porque daqui a pouco vocês têm essa postura mais incisiva, porque querem se colocar na condição que estão ali. Mas quando quem é do próprio meio não entende, como é que isso chega em vocês, vereadores? Como é que vocês se sentem? As pessoas próximas a nós até entendem, né? O que a vereadora Beatriz estava dizendo. Por que a gente tem que, talvez, elevar um pouco o tom da voz? Para ser ouvido, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, os nossos colegas aqui dentro da Câmara de Vereadores, talvez não entendam ou não queiram ouvir aquilo que a gente está dizendo, né? Mas para quem está fora, para quem ouve ali quando a gente eleva o tom da voz ou é mais incisivo na fala, e agora há pouco eu estava dizendo isso ali, né, para uma visita ali, para uma agenda no gabinete. As pessoas custam a te ouvir, porque a gente vem dessa questão do machismo, né, de todo um patriarcado, de toda uma estrutura em que os homens costumavam nos ver e gostariam de nos enxergar ainda, talvez, em um espaço que não fosse esse. Talvez lá trancada na cozinha, encerrada dentro de casa, nos afazeres domésticos, cuidando só do lar. Só que quando abriram a porta e a gente pôde sair, nós viemos com tudo. Então, só que esse vir com tudo é vir talvez lutando. É mostrando que tu tem que estar naquele espaço, é muitas vezes tendo que aumentar o tom da voz para te ser ouvida, é sendo mais incisiva para dar valor àquilo que tu está falando. Dá para dizer que não desistindo? Não desistindo. Porque às vezes dá vontade? Dá. E é resistência. É resistência, resistência, resistência direto. Tu tem que resistir. Muitas e muitas vezes, quantas vezes eu quase adoeci aqui dentro, tive essa vontade de desistir, e ao mesmo tempo me senti fortalecida, né, porque tive a companheira Beatriz como vereadora ao lado, me dando força, e toda a minha rede de apoio, mas muitas vezes as atitudes aqui dentro é para que tu desista, é para que tu entenda que talvez esse não seja o lugar que os homens queiram te enxergar, e que talvez algumas mulheres, né, achem que por motivo que é fraqueza. Ela está chorando porque é fraca, esse lugar tu não merece estar, porque aqui é para os fortes, aqui é para todos. A senhora recebe críticas das mulheres, vereadora,
por algumas posturas suas? Receber críticas, não. O que eu vejo é que muitas vezes as mulheres não sabem o que é a palavra feminismo. Elas foram condicionadas a achar que feminismo, nós queremos ter mais direito que os homens. A gente luta aqui por mesmas espaços, mesmos direitos. Nós não vamos ser homens jamais. Nós somos mulheres buscando direitos iguais. E uma vez aconteceu com uma vereadora aqui na outra legislatura de subir na tribuna e dizer: eu sou contra o feminismo, sem saber a palavra feminismo. E eu relatei para esta ex-vereadora, eu disse assim: então, tu não gostaria de estar aqui, porque o feminismo te trouxe o direito de estar como parlamentar. Nós adquirimos o direito de voto através da luta de várias mulheres. Nós temos direito à carteira assinada, licença maternidade e tantos outros direitos graças a lutas feministas. Então, quando uma mulher fala que tu é feminista como se fosse algo pejorativo, eu fico muito triste. Esse tipo de crítica me entristece, ao mesmo tempo me dá... eu vejo que falta muita informação ainda sobre os direitos das mulheres e das lutas das mulheres. Talvez por um movimento de enfraquecimento do movimento de mulheres, porque a gente sempre pensa assim: se hoje nós tivéssemos mais mulheres na Câmara de Vereadores, com certeza muita coisa não tinha acontecido na administração pública e coisas muito melhores poderiam ter sido propostas a partir de mulheres. Não quer dizer que o trabalho dos homens não é valorizado, mas falta uma sensibilidade que só as mulheres têm de estar em espaço de poder, daquela questão de eu ter um olhar de humanidade, de compaixão, um olhar mais qualificado no sentido de melhorias para as pessoas, com mais empatia. Então, eu lamento hoje, numa proporção, né, que a gente sempre lembra, as eleições chegam, precisam de 30% de mulheres para preencher vagas. Mas quando tu chega aqui dentro, nós somos acuadas num canto, né? E se tu altera, como tu perguntou, a gente entona a voz para ser escutada, nós somos tratadas como doentes. Ou tu é histérica, ou tu é descontrolada, sendo que se um homem alterar a voz e entonar a voz, ele é machão. Nós somos doentes, sim, nos colocarmos. Por quê? Porque o homem, já escutei várias vezes, o homem não gosta de ser mandado por mulher. Eles acham que quando a gente entona a voz, que aumenta o tom de voz para ser escutada, a gente quer mandar. A gente quer se manifestar, a gente quer falar, a gente quer ser ouvida, né, vereadora Karen? Passando por isso que as senhoras relatam, aquele sentimento que despertou em vocês para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores, que quando descobriram que tinham sido eleitas, isso ainda se mantém? Quando vocês pensam, eu queria ser vereadora para isso, hoje eu sou isso que eu sonhei lá no início? Eu sou. Eu me sinto bem à vontade assim de dizer que quando eu fui convidada para fazer parte de uma nominata e talvez ocupar um assento aqui, eu até achei que não fosse conseguir chegar, né? Mas quando eu cheguei com todas as pautas das quais eu defendo. E eu tenho feito isso com muita vontade, assim, com desejo de mudança mesmo, com muita seriedade e acreditando que se eu não estivesse aqui, talvez muitas das minhas pautas, dos assuntos que eu trago, talvez eles não tivessem vindo para cá, talvez eles não tivessem sido debatidos e não tivesse talvez leis e projetos de leis apresentados como eu apresentei. Então eu acho que eu vim com vontade, eu entrei com muita vontade de fazer a diferença e talvez não de fazer a diferença, mas de trazer e defender aquilo que eu acredito, que eu sei que é o melhor, porque eu dialogo muito com estas pautas com a população, né? Com a comunidade bagiense. Então eu acho que em parte eu tento dar esse valor para essas pautas, né? Que é a educação, que são as mulheres, que é a igualdade racial. Então eu trato com muito respeito, porque é aquilo que eu acredito, que é aquilo que eu defendo, que eu tenho, né, um leque de pessoas aí que estão acreditando, que votaram em mim e esperam isso de mim. Então... E a vereadora Beatriz? Tu sabe que eu já fiz outras entrevistas na TV Câmara e sempre eu dizia assim, eu não tinha vontade de ser vereadora, né?
E eu acho que quando a Karen chega na Câmara de Vereadores e essa ligação que a gente fez de amizade, e muitas vezes eu de protetora da Karen, que não precisava proteger, mas... Fica mais fácil conduzir o mandato assim, com uma amizade, uma ideia comum? Mas eu te digo assim, ó, que ela não precisava ser protegida, mas ao mesmo tempo, por natureza nossa, da mulher, a gente é uma de proteger a outra. Eu te digo assim, que muitas mulheres na rua começaram a me parar e dizer assim, eu tenho um orgulho de ti, eu tenho eu tenho orgulho de vocês, que vocês são corajosas, vocês enfrentam. Sabe que aquilo começou a me motivar de uma forma que a gente não percebe o quanto a gente inspira outras mulheres. Lado da crítica. Exatamente, que é a inspiração que a gente diz assim, bom, se ela tem essa coragem, eu também posso ter. Eu posso enfrentar aquela pessoa, aquele homem ou ou até uma outra mulher que tenta te diminuir e que tu não tá sozinha, que tu tem amigas, que tu tem espaço de conversa. Quando a gente tem a Procuradoria da Mulher aqui, que a gente está tentando, né, Karen, fazer com que ela tenha estrutura, realmente, né? Que realmente tenha estrutura e que as mulheres possam chegar aqui, olha, eu gostaria de ser vereadora independente de ideologia, que eu gostaria de ser vereadora, que eu gostaria de fazer um curso superior, que eu gostaria o que eu faço para poder ter espaço? Tá, mas ambas são mães de meninas, ambas são. Vocês gostariam que as filhas passassem por algo como vocês me relatam aqui? Eu gostaria, não sei se talvez na política, mas eu incentivo muito as minhas filhas a enfrentar, a fazer aquilo que eu sempre fiz. A não ter medo de nada, a se desafiar, né? E seguir em frente e escolher os lugares que elas quiserem estar. É esse. Vai com convicção, vai com firmeza, né? Ser despojada, assim, a vida tá para ser vivida. E desde que tu encontre respeito, a gente vai longe. E se não tem, a gente vai atrás, a gente faz ser respeitada pelos próprios posicionamentos que a gente tem, por agir com firmeza, com seriedade, com dignidade. É isso, é só isso. A gente só precisa de um espaço para mostrar que as mulheres têm poder de fazer a diferença, sim, de construir, né? E uma coisa é certa, como disse a vereadora Beatriz, a gente pensa muito no coletivo. Talvez seja isso que nos aproxima, a vereadora Beatriz. É essa vontade da coletividade. Nós não somos mais do que ninguém, também não somos menos. Mas a gente tem o poder aqui de se escutar, né? De escutar um ao outro e de transformar isso em produtividade. É o que acho que a gente tem feito, produzir. E essa é muito interessante isso que a Karen está falando e esses teus questionamentos, Lara, que a gente fica pensando dentro desse espaço de poder da política. O que acontece muitas vezes a gente não percebe. Eu, mulher branca privilegiada, né? Eu acho que pelo meu tamanho, eu sou muito grande, então eu nunca enfrentei muitas vezes situações de machismo, porque talvez pelo meu tamanho eu cause medo. Diferente da Karen, que é pequena, né? Eles olham a Karen como uma mulher frágil, uma mulher negra, que eles podem fazer o que querem. Fácil para atacar. Desrespeitam ela, né? E a gente começa a perceber que não é bem assim a história, que ela é uma mulher forte, não é proporção de tamanho e que não é pigmentação de pele, não tem nada a ver isso, né? Que as pessoas enxergam que podem fazer o que querem com as mulheres, independente de padrão de tamanho, de cor, né? De credo, o que a gente viu aqui na Câmara de Vereadores e que acontece, e eu comecei a perceber porque não acontecia comigo, na hora que tu tá falando te interromperem. E isso não acontece só na direita ou na esquerda, que muitas vezes a gente diz assim... Ou escolher por ti, né? Escolher as coisas, ou tomar decisões como se a gente não estivesse presente. Isso é comum de acontecer, e não é que às vezes a gente brinca, os esquerdomachos, os direitomachos, que são, né... que decidem as coisas por nós e tomam decisões e nos atropelam, né? E que a gente tem que ser enfática, né, Karen? O tempo inteiro. A ponto, né, lugares. de hoje a gente ter uma Procuradoria da Mulher e não ter um computador na Procuradoria da Mulher e não ter uma mesa para a Procuradoria. Né? Aí a gente chega em Brasília e volta encantada, porque lá no Congresso tem uma Procuradoria da Mulher estruturada. É uma secretaria já. É uma secretaria. É uma secretaria das mulheres. Então eu venho nesse tempo, esse convívio com a Karen, já conheci a Karen antes,
eu vim começar a despertar coisas que eu não tinha conhecimento de defesa do direito das mulheres, porque ela já vem de uma luta maior por ser negra, né? Vem de uma luta maior porque ela defende uma causa da educação, que muitas vezes também não é valorizada, porque quando tu educa, tu desenvolve senso crítico. E é um fato inédito, a vereadora Karen, acho que é a primeira mulher negra eleita, né? Porque teve a Dona Santinha. Nós tivemos a Dona Santinha, né? Que era na condição de suplência, né? Na condição de suplência. E aí é isso que a gente diz. Eu costumo falar muito isso, primeira vereadora eleita, e não é com alegria que a gente diz isso, né? Porque eu não gostaria de ser a primeira, mas é exatamente para mostrar para as pessoas que aqui tem que ter mais mulheres negras neste espaço. Não pode ser só eu, né, que tenha conseguido chegar. Porque quando tu ocupa um lugar de suplência, tu pode estar e pode não estar. Agora, tu ocupar de fato uma cadeira por 4 anos é muito simbólico, ninguém me tira, né? Salvo se eu fizer alguma coisa que eu perca esse mandato. Mas é um mandato que eu consegui chegar e vou ficar, estou aqui, né, finalizando, estou no quarto ano aí dessa gestão, né? São 4 anos, passou rápido, não conseguimos fazer ainda tudo aquilo que a gente gostaria de ter feito, mas eu acho que foi muito positivo. Eu tenho como um saldo assim, ó, de algo que eu não esperava. Eu já participei de várias coisas, já tive em vários estágios da minha vida ocupando várias funções e cargos, mas como esse aqui, ter esse poder de decisão, esse espaço é um espaço muito gratificante, porque eu não me imagino, eu não me vejo sozinha neste espaço. É como se dentro da Karen tivesse milhares de Karens por aí, e só eu consegui chegar, mas essas pessoas estão todas comigo aqui. Eu nunca, todos os dias que eu venho para cá, eu nunca venho sozinha. Eu sempre tenho todas elas em mente e trabalho para isso, para que todas elas se sintam representadas. Vereadora Bia, vocês têm um projeto em conjunto que está para ser protocolado, que é voltado para as mulheres parlamentares? Sim, como é estatuto? Um estatuto que nós criamos a partir de... o que a gente começou, né, Karen? Havia situações que a gente vinha passando. Quando eu, no primeiro mandato, passei por situações de... quase violência contra a minha pessoa, e depois com a situação que a Karen passou aqui na Casa Legislativa também, de perseguição, de corte de fala. E aí o que aconteceu? Quando aconteceu com a Karen, começou um movimento muito grande nas redes de mulheres parlamentares, independente da ideologia, mulheres vereadores de direita, vereadores de esquerda, dizendo que estavam passando horrores dentro da Câmara de Vereadores delas. Noutras cidades. Noutras cidades. Proibido de viajar, material. E a gente começou a pensar, não, a gente tinha que criar alguma coisa que criasse uma regra, alguma coisa. E a Valéria, que trabalha comigo, e a Patrícia, que são assessoras, começaram a estudar algum regramento. E nós estivemos agora em Brasília e ficamos muito emocionadas quando a gente foi conversar com a deputada Maria do Rosário. Ela ficou tão encantada com o projeto, ela disse, gurias, mandem para mim que eu vou colocar aqui no Congresso esse projeto. Isso é muito bacana, nem nós temos. Nem nós temos um regramento, um estatuto, né? Um estatuto da mulher. E o que foi muito legal é que hoje elas aumentaram o número de deputadas para 90, se não me engano, 91, e que com certeza todas vão querer participar desse movimento. Porque, novamente, te digo, tem o machismo tanto de esquerda como de direita, porque é uma coisa que é cultural, e a gente, para quebrar essa cultura, esse pensamento, é demorado. Tem que dizer o que fazer. Tem que dizer o que fazer. Então, esse estatuto está prontinho. Está pronto, já está protocolado. Protocolado e vai tramitar nas comissões, como qualquer situação de projeto de lei, e depois para votação. Aberto a sugestões, aberto a emendas. E aí vocês estão trabalhando com os colegas para o entendimento deles da necessidade de aprovação? Sim, eles, é uma questão assim, nós hoje temos 2 vereadoras, nós não vamos ficar eternamente dentro da Câmara de Vereadores, a gente quer que as próximas vereadoras não passem por situações ou que, através
os homens que se elegerem, eles leiam o que eles podem, o que eles não podem, que não devem fazer no trato com uma parlamentar, né? E estabelecendo direitos também das parlamentares. Para não acontecer talvez o que aconteceu conosco, né? De que a gente tenha que a gente sofre tanto que e parece que aquilo vai, não dá nada, é normal, é natural dizerem essas coisas para as mulheres. Elas que não aguentam, é mimimi, são fracas, não. Aí chega um momento que diz assim, agora chega, basta, que foi o que nós fizemos, né, de recorrer à justiça, porque por uso indevido, né, das nossas imagens, assim, porque chega uma hora isso que tá mais demais, lá no início, né? Mais lá no início da nossa gestão. Agora está mais dessa tranquilo. Legislatura, muito mais tranquilo, é um outro ambiente, né? Nós estávamos elogiando há poucos dias que a gente está num ambiente melhor agora e que permaneça, porque é assim que tem que ser. Uma questão de gestão também Uma do questão de gestão, Legislativo. né? Respeito a todos e todas, a gente não quer, a vereadora Beatriz falou, nós não queremos mais que os outros, não, nós queremos os direitos A gestão iguais. é diferente do condicionamento da política. Uma coisa é a questão política, ideológica, outra é a gestão da Câmara, é isso que vocês falam. Sim. Fica bom para todos, né? Eu acho que fica bom para a assessoria, para os funcionários da casa, para nós enquanto parlamentares. O que a gente fala, o presidente Rodrigo é de uma ideologia totalmente contrária à nossa, mas nos trata com respeito. E é isso que a gente quer, independente de ideologia, sermos tratadas com respeito. Dar mais tranquilidade também para o trabalho, né? Para que a gente possa desenvolver as pautas da gente. Assim, então. E aí o grande desafio de vocês, então, não sei se entendi direito, é conseguir estabelecer melhor a procuradoria, estruturar, digamos assim, a questão física mesmo. Estruturar a parte física, né? É ter um espaço, ter uma sala, ter um computador, mesa, um espaço que tu possa acolher as pessoas que venham conversar conosco a respeito de violência. Sugestões de projetos para as mulheres e tantas outras, buscar a ampliação dos direitos das mulheres. Não é só as mulheres parlamentares. A Câmara, principalmente hoje, eu acho que é composta praticamente... Acho que na sua maioria... Maioria é mulheres. E as aflições das mulheres também dentro do espaço, tanto Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e tantos outros espaços, que elas podem buscar discutir situações de machismo dentro do serviço público ou privado. E se sentirem acolhidas quando chegam aqui nessa procuradoria, porque na verdade nós temos só o gabinete para atender. Sim. Né? E tu atender no gabinete não é a mesma qualidade, porque é uma sala só, única, onde ficam todos os assessores, né? E a Procuradoria, ela atende só o público interno da Câmara ou ela recebe demanda geral da sociedade? Ela recebe geral. É aqui e fora. Claro que, dependendo da situação, uma vez, mas temos a Secretaria das Mulheres. Inclusive, a partir daqui, a gente pode fazer os encaminhamentos para a Secretaria da Mulher. Aqui a gente recebe, acolhe, como todos os lugares. Questão de violência, por exemplo. Né? Sim, de repente, a pessoa por aqui, você entrou aqui, você sentiu, tá perto, né? Tá perto, entrou. Bom, entrou, tem quem receba. Tem a Procuradoria da Mulher para fazer esse primeiro acolhimento, que a gente diz, para depois fazer os demais encaminhamentos, né, como a delegacia, a própria Secretaria da Mulher, como disse a vereadora Bia, a gente tem na rede, né, um suporte no nosso município, mas se cada lugar tivesse alguém, uma pessoa, né, que acolhesse essa pessoa vítima de violência, essa mulher vítima de violência, seria fantástico. Nós temos aqui, por isso que a gente quer dar uma estrutura melhor para essa procuradoria, porque a gente sabe da importância da acolhida, né. Vereadora Bia, estamos conversando hoje aqui, está em função desse mês da mulher, né, ao longo do mês de março, vamos conversar com outras também. No seu entendimento, qual é a importância de ter uma data marcada? Porque não é o receber uma rosa, por exemplo, a gente sabe que muitas dizem, para que dar uma rosa? Não é para isso, né? E eu acho que esse dia marca porque nos lembra, nos remete a todas as mulheres que nos precederam para estarmos aqui hoje, eu conversando contigo, a gente falando aqui para as que vão nos ouvir, que mulheres lutaram por nós, mulheres morreram por nós e que a gente tem sim, e hoje muitas mulheres estão morrendo em função de violência, né? E que esse dia seja marcado para reflexão. Aonde a gente quer chegar, onde que a gente quer que nossas amigas cheguem, nossas filhas,
e tantas outras que a gente quer que nós, vereadoras, nós agora enquanto vereadoras parlamentares, que a gente possa colaborar de alguma forma para desenvolver esse senso crítico, para desenvolver direitos das mulheres e que a gente tenha amparo, que a gente possa acolher, né, vereadora Karen, as mulheres que hoje, lamentavelmente, nossa cidade aumentou a violência contra as mulheres, que a gente possa amparar as mulheres hoje que estão silenciadas, que elas tenham um refúgio através da nossa luta, né, vereadora Karen, que elas possam, que estejam nos escutando agora, que elas tenham certeza que se elas vierem à Câmara de Vereadores, elas serão acolhidas. E quando a gente olha para o mundo, né, ao mesmo tempo que as mulheres aqui no nosso país, por exemplo, têm tantas lutas, a gente olha para fora, tantas guerras, tantas falta de respeito, né? Então, o que vocês pensam? Assim, parece que a humanidade vai e vem nessas questões? É com muita tristeza, né, que a gente, agora tu falou em guerra e aí a gente fica lembrando, né, tudo que tem acontecido nos últimos tempos e parece que a gente, quando tu tá caminhando, que tu tá indo para frente, tá avançando em direitos, enfim, tu ao mesmo tempo, quantos passos a gente dá, né, volta nessa questão da proteção e do respeito. Então, é muito importante que a gente tenha não só essa data, que a gente costuma falar que é todos os dias, mas quando tu tem a data, é para marcar e demarcar aquele dia de luta e de reflexão, né, de resistência da mulher, de sobrevivência da mulher, de que saia desses espaços em que a mulher muitas vezes é submissa, né, ou como é que eu vou dizer, ela fica aquém daquilo que ela deveria estar, ela pode muito mais. Então que ela venha, brote, aproveite essa data, venha refletir conosco. São dias que geralmente tem atos acontecendo na rua, né, em relação à defesa da mulher, porque a gente não pode mais ter o que tem acontecido nos últimos tempos, aqui em Bagé principalmente, né, os feminicídios aumentaram, né, em tão pouco tempo, só nesse ano de 2024. Então essa data é importante para isso também, para que a gente pare um pouco e reflita qual é a importância e o papel da mulher nos dias de hoje. O que mais é preciso? Quais são as políticas? O que a gente tem que pensar que ainda falta a gente fazer para que a gente aprenda que nós temos que respeitar a todos e todas. Vereadora Bia, para terminar então, uma mensagem, de repente, para as mulheres, para as meninas que estão vindo aí, né, para esse universo político, para enxergar também essa possibilidade na vida? Eu acho que, através do nosso exemplo aqui na Câmara de Vereadores, meu e da vereadora Karen, e a gente sempre reforça aquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser, e que nesse momento que tem duas mães, né, que perderam suas filhas para a violência, que a gente possa reforçar esse grupo de mulheres em apoio a mulheres vítimas de violência, que a gente possa diminuir esses números, que a gente não perca mais vidas, né? Que é muito triste o que aconteceu. Nós participamos de um movimento na frente do fórum de uma menina que foi assassinada. Então, que nesse momento que nós comemoramos o mês da mulher, que a gente possa reforçar a participação feminina e que a gente possa também fazer diferença aqui na Câmara de Vereadores, né, vereadora Karen? Apesar de estarmos terminando a legislatura, com certeza a nossa representação vai deixar história e que nós orgulhamos muitas mulheres, né, vereadora Karen? Pela nossa postura e pela nossa conduta aqui na Casa Legislativa. Falamos do mês de março, mas serve para o ano todo, vereadora Karen? Para o ano todo. Que possamos o ano inteiro estar discutindo, principalmente aqui na Câmara de Vereadores, trazendo temas importantes para discutir com a sociedade, né, principalmente na área da educação, que as escolas façam um trabalho bacana, então, né, voltado para em atenção às mulheres, e cada vez mais a gente não fique só nessa frase de que a mulher pode estar onde ela quiser e que não é não, que isso seja realmente colocado em prática, que as mulheres possam sim estar onde elas quiserem e não é uma questão de respeito. Obrigada, vereadora Bia. Obrigada, vereadora Karen. Obrigada. Nosso Câmara Entrevista fica por aqui. Agradecemos, então, a audiência de cada um de vocês e até uma próxima oportunidade.